Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Você está sabendo do que eu estou falando? Daquele dia quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele descer nas nuvens e buscar os seus, amém? Oh, glória a Deus! Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Porque ninguém acreditava que viria o dilúvio, ninguém acreditava que viria o dilúvio, ninguém acreditava. Porque nunca havia chovido até aquele tempo ali, nunca havia chovido, ninguém conhecia a chuva. Assim como agora, tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Que ele já veio, ele nasceu como bebê, qualquer um outro bebê, nasceu, ele curou muitas pessoas aqui na terra, ele morreu na cruz, se entregou na cruz, ninguém matou, ele se entregou, e ele ressuscitou dentre os mortos, amém? E voltou ao lado do Pai, com a promessa de um dia voltar e buscar os seus novamente para a casa do Pai, porque é de lá que nós somos, nós não somos desse mundo, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui pelo período, pelo pequeno período, amém? E as pessoas, então, tem muitas que não acreditam, não estão nem preocupadas, não estão preparadas. Como eu botei hoje no meu status, se Jesus tivesse voltado nessa noite, como estaria o teu coração? Você deve perdão para alguém? Você fez algum mal para alguém, magoou alguém e já pediu perdão? Já se desculpou? Amém? Já se entendeu com alguém para poder deixar a tua oferta lá no altar, como diz a palavra de Deus? Antes de deixar a tua oferta no altar, se entenda com aquela pessoa onde você tem um contratempo com a pessoa, não é? É assim, tem que ser. Como é que você está o teu coração? Como é que está a tua casa espiritual, o templo do Espírito Santo? Como é que ele está? Ele está legalzinho? Ele está bom? Ele está preparado para a volta de Cristo? Ou se Cristo não tivesse vindo, mas o Senhor tivesse vindo buscar você separadamente? Você estaria preparado para voltar para casa ou para ir voltar para outro lugar? Ou para ir para outro lugar, né? Não voltar, que você não vem de lá? Como estaria o teu coração? Eu digo para você, meu querido, nunca deite devendo perdão para outra pessoa. Nunca deite de mal com outra pessoa, nunca deite com ódio, com raiva, nunca deite, porque você não sabe o que vai acontecer durante a noite e também não sabe o que vai acontecer durante o dia também, não sabe o que vai acontecer durante o dia. Então, vigia, crente, vigia. Tem pessoas que dizem que é crente e não é crente. Tem pessoas que nem tiveram encontro com Deus. Eu já fiz vídeos sobre o encontro com Deus, como é o encontro com Deus. Tem pessoas que não são convertidas porque ainda não tiveram encontro para Deus. Para ser convertido, meu querido, tem que ter um encontro com Deus. Se você não tem encontro com Deus, você não é convertido. Se você não teve, minha querida e meu querido, no encontro com Deus, você não se converteu ainda. Para se converter mesmo, verdadeiramente, você tem que ter tido o encontro verdadeiramente com Cristo, porque eu sei que eu tive o encontro com Deus. O entendimento que eu tenho das coisas que Deus me mostra, as visões que Deus me dá, porque eu tive encontro com Deus, eu tive um verdadeiro encontro com Deus, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Por isso que eu sei das coisas, amém? Por isso que eu sei das coisas, porque eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Paulo era Saulo, ele se converteu após ele ter um encontro com Deus. Ele se converteu ali, depois que ele teve um encontro com Deus, ele se converteu, se tornou Paulo, não é? Se tornou Paulo, muitos outros se converteram depois do encontro com Deus, depois que tiveram um encontro com Deus, se converteram. E assim a nós, se nós não tivermos um encontro com Deus, nós não nos convertemos ainda. Então, se você não teve um encontro com Deus ainda, peça para o Senhor se encontrar com você, seja onde, no meio da estrada, no tumulto dessa luta que você está passando, mas que você possa ter um encontro com Deus, para que você possa se converter, se arrepender dos teus pecados. Porque tem pessoas que não se arrependeu, tem pessoas que nem se arrependeu dos seus pecados, tem pessoas que continuam fazendo a mesma coisa de antes, tem pessoa que diz, eu mudei, mas não mudou nada, continua fazendo a mesma coisa de antes, continua fazendo a mesma, não mudou nada. Então isso aí, por isso que eu falei, você diz que tem um tempo, você é o templo do Espírito Santo, mas como que você vai ser o templo do Espírito Santo se você ainda continua fazendo as mesmas coisas que você fazia lá fora? Então você não é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai habitar em templo sujo, em templo de mentira, em templo de sujeira, ele não vai habitar. Não vai. Então você não tem o Espírito Santo dentro de você. Por isso que você continua fazendo as mesmas coisas. Mas quando você tiver um encontro com Deus verdadeiramente, aí sim
você vai se converter verdadeiramente, vai ter o entendimento da palavra de Deus, vai ter o discernimento da palavra de Deus. É a partir daí que Deus vai te mostrar as coisas. Deus vai te mostrar, aquele fulano lá, ó, ele não tá legal, ele não tá legal, ele não se encontrou com Deus ainda. Deus vai começar a te mostrar as coisas para você. Ele tem me mostrado tanta coisa, porque muitas vezes eu tenho até medo de falar, mas Deus tem me mostrado muitas coisas. Mas eu já há muitos anos eu tive um encontro com Deus no meio da estrada. Amém? E olha só, meu querido e minha querida, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Olha só. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiava com certeza, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que você está despercebido, o Filho do Homem virá, né? E aí virá a grande tribulação. A grande tribulação virá e vai ser muito triste. Vai ser muito triste, olha só. No 29 aqui, voltando aqui, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma ou outra extremidade do céu. Como é que vai ver Jesus vai voltar? É dessa forma que ele vai voltar. Amém? Infelizmente é dessa forma que ele vai voltar. Nós temos que estar preparados, muito preparados pela volta de Cristo. E ele está prestes a voltar. Nós vimos aí tantas pragas que já estão no nosso mundo, no nosso meio, são muitas pragas. A gente conhece as pragas, eu acho que até já passou de 10 pragas. A gente pode guardar a pandemia. Eu nunca vivenciei uma pandemia com a idade que eu tenho. Talvez você também que vai assistir esse vídeo nunca vivenciou uma pandemia, não é? Eu também nunca tinha vivenciado uma enchente como essa que deu. Eu vivenciei uma enchente quando eu era pequena, mas não era uma enchente grande. Eu era pequena, eu tinha lá os meus 4 anos de idade, lá quando eu morava em Montenegro. Eu vivenciei aquela enchente e a gente era pequeno, a gente nem ligava, né? A gente não ligava para isso aí. Mas a enchente que deu agora, assim, praticamente que afetou tantas cidades na volta, nas redondezas, foi uma enchente terrível. Muitas pessoas morreram que não foram divulgadas. Eles não divulgaram nem a metade das pessoas que morreram, que pereceram ali nessas enchentes que deu agora, esse ano, esse mês de maio desse ano de 2024, né? Foi um ano terrível, né? As enchentes, assim, eu nunca tinha visto enchente assim como essa, né? Como eu disse, quando eu era pequena eu era pequena, eu vi o que estava ali, não vi se deu nas cidades redondezas, como deu aqui, foi terrível, a gente viu assim, era uma tristeza, e às vezes quando tá um dia de hoje, eu sei que tá para chuva, então falando que vai chover bastante, né? Vai chover bastante, eu fico pensando assim, que coisa, esse mês de maio foi um mês muito triste, tantas pessoas perderam seus filhos, suas esposas, seus maridos, os seus bichinhos, seus animais de estimação, quantas pessoas perderam toda a sua casa, os seus bens, perderam tudo, ficaram só com a roupa do corpo, perderam tudo, seus documentos, perderam tudo, não é? E muitas perderam a vida, não é? Então, meu querido, minha querida, as doenças estão aí, agora tem esse tal desse, até marquei o tal do vírus que veio agora, olha só. O tal do vírus que veio agora é rotavírus, olha só, mais uma praga, rotavírus. Eu não sei qual é o grau dessa aí. Eu sei que dá diarreia, vômito e febre. É o que eu sei que dá, as 3 coisas, diarreia, vômito e febre. É rotavírus, é mais uma praga que tá aí, né? Nós tivemos várias pragas, nós tivemos as pragas da Covid, tivemos uma praga a Covid, veio umas 3, 4 pragas junto com a Covid ali, né? Junto com a Covid, era praga disso, praga daquilo.
veio a praga do frango, veio a praga agora dos mosquitos, né, que era a dengue, já pararam, esqueceram a dengue, então nessa rota essa coisa aí agora. Então, quantas pragas a gente já teve, né, a dos porcos, quantas pragas de animais veio, né, que a gente já presenciou, a gente já passou de 10 pragas, eu acho, já deve ter passado. Então, a vinda de Cristo, meu amigo, está bem próxima. Então, eu digo para você, se prepara, porque Jesus está voltando, ele está voltando sim, de verdade, não é brincadeira. Ele está voltando sim, não se apega das coisas aqui do mundo. Se você precisa se consertar com Deus, se conserta com Deus. Quando Isaías estava doente com apenas uma úlcera, papai mandou o profeta, Isaías não, o rei Ezequias estava com a doença, que era uma úlcera, ele mandou o profeta Isaías lá na casa dele, mandou ele se preparar. Prepara a tua casa, porque essa doença é para a morte. E diz a palavra que ele chorou muito, virou para ele, chorou muito. Ele clamou e chorou muito, reivindicou a Deus, e Deus deu mais uma chance, mais 15 anos de vida, mas ele ia morrer naqueles próximos dias, mas Deus mandou ele arrumar a casa. E quando se tratar de arrumar a casa é espiritual. Você precisa perdoar as pessoas, precisa pedir perdão, precisa se arrepender dos teus pecados, precisa chegar na pessoa e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. Me perdoa, porque tem pessoas magoadas, você magoou, tem pessoas que magoam pessoas e talvez está se fazendo de louco, não sabe, ou talvez até esqueceu, magoa tantas essas pessoas que esqueceu de pedir perdão para as pessoas, pedir desculpa, não é? Então, meu primeiro querido, se você magoou alguém, peça perdão, peça desculpa enquanto é tempo, conversa com Deus, peça a direção de Deus, e Deus vai te direcionar no caminho certo. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Eu peço para você encarecidamente que você compartilhe essa live. É a live mais importante que eu fiz nos dias de hoje. É essa live a mais importante que eu fiz até hoje nos meus canais, em todos os meus canais. Essa é a mais importante. É a volta de Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando e você precisa ser um canal de bênção para avisar outras pessoas. Então avisa compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Deixa teu like aí, porque o teu like vai levar esse vídeo a outras pessoas. Quando mais like tiver, mais o outro vai recomendar a live. Então eu conto com você, que você possa ser instrumento, porque um dia quando você chegar lá, o Senhor vai aparecer aquele telão, o Senhor vai te mostrar tudo que você fez aqui na terra. Ele vai mostrar para você lá. Ele vai mostrar esse dia que eu fiz essa live, que eu pedi para você compartilhar com outra pessoa, que você marcasse outra pessoa, para que essa pessoa pudesse também ter a chance de se arrepender e se voltar para o Senhor Jesus, se preparar para a vinda, para a volta dele. E você não fez. Então, tá com você. A minha parte eu já fiz. Estou passando para você agora. Agora, faz a tua parte. E que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, em nome de Jesus, que nós possamos estar firme e pronto para quando Ele voltar, nos levar juntamente com Ele, que nós não venhamos ficar aqui, não é? Na tribulação, porque a tribulação vai ser terrível. Eu não quero ficar na tribulação. Eu quero que Deus leve o meu filho também, a minha filha. Quero que Deus leve os meus parentes, todos minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos. Quero que Deus leve todos eles juntos, que nós possamos nos encontrar todos lá no céu. A nossa vida é lá no céu, não é aqui, não é aqui. Claro que nós temos que viver super bem aqui, temos que ter do melhor aqui, mas não devemos nos apegar com as coisas aqui, porque aqui é passageiro. Olha os anos que passaram. Eu tinha um filho ontem pequenininho. Hoje o meu filho é grande, é um homem, está casado, não é? Ele não é mais aquele meu menininho que eu tinha. Passou. É como se tivesse tirado das minhas mãos, de tão rápido que passou. Então pensa nisso, raciocina comigo, como as coisas estão passando muito rápido. Deus está abreviando os tempos, Deus está abreviando os dias. O dia passa muito rápido, a noite passa muito rápido, o mês passa rápido, o ano passa rápido. Então o tempo está abreviado. Então se liga aí, pessoal, ó, fica ligado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Boa tarde para vocês.